Olá, pessoal! Aqui estou eu, Nauan Catson, participante do projeto Alô Leitura. E hoje, em homenagem ao Dia Nacional do Livro e mais um desafio do Alô Leitura Delivery, eu irei contar a história do meu livro favorito, do meu livro preferido. Irei contar um pouquinho da história para vocês. O desafio de hoje é contar a história do seu livro preferido e mostrar o seu livro. O meu livro preferido é esse aqui, ó. É Os Miseráveis, do autor Victor Hugo. O livro Os Miseráveis foi uma obra-prima publicada pelo autor francês Victor Hugo na década de 1862, celebrado como um clássico que venceu o tempo. A história se passa na França, no século XIX. O personagem principal é Jean Valjean, um homem comum, pobre, que se vê obrigado a alimentar sua família. E para isso ele precisa roubar um pão da vitrine de uma padaria. O jovem é condenado, Jean Valjean, é condenado a 5 anos de prisão por furto e arrombamento. O passado dele é um passado trágico. Desde pequeno ficou órfão de pai e mãe, quando pequeno, e tem sido criado pela irmã mais velha, que já tinha 7 filhos. Assim que a irmã dele ficou viúva, o irmão tornou-se o homem da casa. Como tenta várias vezes fugir da prisão e tem um terrível histórico de mau comportamento, e apresentando ser o que ele não é, ele é condenado a trabalhos forçados por vários anos e permanece na cadeia por 19 anos. Ao deixar a prisão, Jean Valjean é rejeitado por onde passa. Tenta se hospedar em vários hotéis, pousadas e casas, mas não consegue. Por causa do preconceito das pessoas de ele ser ex-presidiário. Até que uma noite fria, em que ele está procurando abrigo, ele bate em uma porta de uma alma caridosa, um homem bondoso, que é um bispo, que o acolhe. Jean, porém, decepciona o velho bispo, aquele que o acolheu. Em uma noite, ao sair da casa, ao dormir, todos saírem da casa e irem para os quartos dormir, ele rouba os talheres de prata do bispo, que naquela época valiam muito. Quando ele é capturado pela polícia, ele recebe o perdão do bispo, que mente para as autoridades, que afirma que tinha dado os talheres de prata a Jean. A partir desse momento, Jean Valjean muda de vida ao ver a atitude do bispo, que se importou com ele. E a partir daí ele passa a ser um homem honesto e de bem. Jean muda de identidade. E ele se muda para a Alemanha, onde lá, quando chega, abre uma fábrica. E muda sua aparência, o seu jeito, tudo, para ninguém descobrir quem é ele de verdade. E para que ninguém conheça o seu passado obscuro, né? O inspetor Javert, um policial, ele anda à procura de Jean Valjean por diversos anos. Depois, e vive o perseguindo, porque ele tem um rancor por Jean Valjean, ele nunca gostou dele. E não acredita que um homem daquele seja um homem de bem, né, para ele. Aí ele anda à procura de Jean Valjean, o Javert, por vários anos o seguindo e o procurando. Na fábrica, Jean Valjean conhece Fantine, uma jovem que, ao namorar com o rapaz promete ser fiel a ela, se casar e ter filhos, e ela engravida dele. Mas ele apenas o enganou e a usou.
Com isso, ele a engravida e o abandona. Aí ele conhece Fantine na fábrica. A jovem resolve dar à luz a Cosette, a criança que ela estava grávida depois de um tempo. Mas precisa deixá-la sob os cuidados da família dos Thénardiers, uma família ruim, uma família muito ruim da região. Como o salário que recebia na fábrica era muito pouco, enviava mensalmente para os Thénardiers, para eles cuidarem da sua filha. Tipo uma mesada. Mas eles não sabem que os responsáveis por sua filha aproveitavam-se daquele dinheiro e deixavam a sua filha passar fome. E a tratavam como empregada, a pobre criancinha. E a maltratavam. Quando o supervisor da fábrica descobre o passado de Fantine, ele demite a moça. Diante deste cenário, sem emprego, a moça, que era Fantine, decide vender os dentes, os cabelos e até se prostituir, até mesmo a vender o corpo, para conseguir dinheiro para a filha, sem saber do que acontecia. Jean Valjean, um homem de bem, de bom coração, como sempre foi, depois de descobrir a história de Fantine e virar muito amigo dela, ele a tenta ajudar Fantine. Só que ela adoece e fica perto de morrer. E o pedido que ela faz para Jean Valjean é que ele apegue a filha dela, e crie como se fosse a filha dele, a adote. Então ele vai atrás da menina, na casa dos Thénardiers, que era em outra cidade, e adota a menina e cria como se fosse sua própria filha. E quando a menina cresce e se torna moça, ele conta a verdadeira história para ela. Fugindo da polícia e do inspetor Javert, que tinha descoberto sua identidade quando ele estava trabalhando na fábrica, Jean Valjean foge para outras cidades, para outros lugares, e cria Cosette como fugitivo da polícia. Quando ela cresce, ela se apaixona por um rapaz chamado Marius, que ao vê-la se apaixona também. Um rapaz de bom coração, de família rica. Com isso, há uma trama na história, um desenrolar no enredo, e Jean Valjean não quer que esse rapaz se aproxime de Cosette, que era a menina que ele criou, a filha dele, adotiva. Aí com isso, ele não quer que se aproxime para não descobrir sobre o seu passado e que ele não corra risco de ser preso e dela ficar sozinha e ela entender mal a história, porque ela não sabe muito sobre o passado dele. Só sabe um pouco da história de sua mãe. Com isso, há um romance no livro. Por isso que o livro é considerado também um romance. E com isso, depois de um tempo, Jean Valjean tentando separar, não deixar com que Cosette se apaixone por Marius. O amor, como é sem barreiras, não tem nada que o impeça deles se encontrarem e se apaixonarem. Com isso, eles se apaixonam, se casam, e Marius descobre toda a verdade sobre Jean Valjean, todo o seu passado. E pensa que ele foi o vilão na história toda, que ele foi um verdadeiro vilão. Aí, o que é que acontece? Jean Valjean, na época da história, ele se mete como se ele se metesse em uma guerra e tal. Ele salva a vida de Marius em uma guerra. Ele salva a vida de Marius.
E com isso, nessa guerra, ele encontra com Javert, que também salva a vida dele. Mas Javert, como era um homem bruto, rude, sem entender o que aconteceu de verdade, e fica pensando como um monstro daquele, que é Jean Valjean, pôde salvar a minha vida, pôde fazer aquilo por mim, dar a vida dele pela minha. Ele fica conformado. Então, ele se mata, Javert se mata. E a partir daí, para a perseguição da polícia e tudo. A polícia desiste de procurá-lo. Aí, ele também salva a vida de Marius. Marius, sem saber de nada, Marius se casa com Cosette, ele permite com que Marius se case, Jean Valjean, e com isso, Marius descobre a verdade sobre o passado dele, não sabendo que ele salvou a sua vida, ele manda ele se afastar de Cosette e deles. Aí com isso, ele adoece e fica em cima de uma cama por muito tempo. Quando Marius descobre a verdade, que ele salvou a sua vida e que ele é mesmo um homem de bem, ele conta tudo, resolve contar tudo para Cosette. E já Jean Valjean, perto de morrer, muito triste por Cosette nunca mais ter ido vê-lo e por ele também ter se separado dela, por causa do pedido de Marius, Marius vai atrás dele, a procurar dele, conta a verdade para Cosette e vão atrás dele. E depois Jean Valjean aceita o perdão de Marius e morre feliz no final da história. E Cosette também acaba triste, mas também feliz, porque se casou com Marius, teve filhos e tudo mais. E a trama da história acaba como se fosse um romance. Entenderam? Acaba assim. Agora eu falo, o que é que o autor da história, Victor Hugo, quis trazer, qual mensagem ele quis passar com esse livro, com essa obra, com esse romance dele, Os Miseráveis. Quem era, na verdade, o miserável? O miserável era, no enredo da história, na história, era nada mais do que Jean Valjean. Mas também, os miseráveis eram aquelas pessoas pobres e carentes de Paris, durante o período da insurreição democrática, da guerra. Por meio do protagonista, Jean Valjean, o romance faz críticas à sociedade francesa da época, desde a desigualdade social aos dilemas morais individuais das pessoas. E o que quer dizer? O que quer dizer isso que eu acabei de falar? Os miseráveis em si não eram Jean Valjean totalmente. Eram as pessoas da época, naquela época, que sofriam muito na França. As pessoas em si, até hoje mesmo no Brasil, as pessoas mais carentes, pobres, todos nós somos miseráveis. Até aquelas pessoas que são ruins, que têm condições de ajudar o próximo e não querem, são pessoas miseráveis de alma, de coração. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal Projeto da Leitura, o canal do meu pai, para ajudar a crescer. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem para outras pessoas. E valeu, foi essa a história. Cumprindo mais um desafio do Alô Leitura Delivery. Foi isso. E assim encerro. Obrigado. Tchau.